Vamos para João, capítulo 8. João, capítulo 8, conta uma história bastante intrigante. Do verso 1 até o verso 11, conta a história que Jesus foi abordado por uma pequena multidão que trazia uma mulher arrastada, que segundo eles tinha sido pega em flagrante adultério. Eu pergunto para vocês o seguinte: tem como uma mulher adulterar sozinha? Não? Não. Se ela estava em flagrante adultério, quem que tinha que ser trazido? O casal. Ela, mas também o rapaz. Porque se os dois estavam adulterando, tinha que ser trazido os dois. Por isso era uma armação contra a mulher. Mas essa armação era para colocar Jesus numa situação sem saída. E eles então perguntam para Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés manda apedrejar. O que o senhor fala? Eles na cabeça pensavam assim: se Jesus falou pode apedrejar, nós vamos entregar ele para os romanos dizendo assim, ele está mandando matar as pessoas, só Roma pode mandar matar. Se ele falar não pode matar, nós vamos entregar ele para a sinagoga, porque ele está contra a lei de Moisés que manda matar. Então ele não tem saída. Nós pegamos Jesus hoje. Jesus abaixa e começa a escrever aonde? No chão, na areia, no pó. A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas Ellen White diz que ele começou a escrever o pecado dos mais velhos que estavam por ali. E ele começou. Antenor tal dia, e daí escreveu o pecado. Gleice tal dia, e daí escreveu o pecado. Lunardon tal dia, e daí escreveu o pecado. E o pessoal começou a olhar. Tchau para vocês, eu estou indo embora. Por que eles foram embora? Porque ele começou a escrever o nome e o dono do pecado. O nome e o dono do pecado. E alguns ainda quiseram apertar Jesus. Falou: Jesus, responda alguma coisa. Ele falou assim: não. Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Naquele lugar, tinha alguém sem pecado? Tinha. Quem? Jesus. Jesus poderia ter dito assim: gente, só quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Portanto, eu não tenho, vou atirar a primeira pedra depois que vocês terminam o serviço. Ele podia atirar a primeira pedra, sim ou não? Segundo o que ele falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele poderia atirar a primeira pedra. Nenhum dos outros poderia atirar a primeira. Eles podiam atirar a segunda, a terceira, mas a primeira não. E como ninguém, porque ele não atirou a primeira, podia atirar a primeira, o que aconteceu? Vamos embora. E todo mundo foi embora. E de repente Jesus percebeu que estava só ele e a mulher. Você está com a Bíblia aberta. Verso 10 diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai. Qual é o ensinamento de Jesus? O ensinamento de Jesus é que todos nós temos pecado. E que Jesus veio não para condenar nós, mas para nos salvar. Só que Ele nos salva para a gente não fazer de novo.
Jesus não salva para a gente viver errado, Jesus salva para a gente mudar de vida. Zaqueu mudou de vida, Nicodemos mudou de vida, a mulher, que é chamada em João 8 de mulher adúltera, mudou de vida, a gente sabe que era Maria de Madalena, né? Queridos, quando Jesus nos ensina a sua palavra, a gente muda de vida.